E sempre os milagres vão acontecer. A Bíblia diz que Jesus venceu Satanás no monte. Quando ele sobe ao pináculo do templo, ele vai para o deserto, o inimigo transporta ele a um monte e ali lança os desafios, faz provocações e Jesus venceu ele. Então por isso estamos aqui nessa tarde. O Espírito de Deus nos tocou, sentiu a necessidade de estar aqui, porque sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. E não podemos ficar paralisado, passivamente, aceitando as condições do inimigo na nossa vida. Ficamos aceitando passivamente as situações que o inimigo nos propõe, coloca sobre nós. Nós não podemos ficar parados passivamente, nós temos que contra-atacar. Porque nós temos a oração, nós temos o sinal de Deus, a unção de Deus sobre a igreja. A Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar nos escorpiões. Então Deus nos deu autoridade, irmãos. Estamos aqui em oração. Porque toda luta sempre vai ter um final. O deserto, ela não é definitivo. A passagem pelo deserto, ela é momentânea. A Bíblia chega a dizer que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Deus não deixa ninguém no deserto no definitivo. Ele sempre entra com solução e escape na vida do cristão, das nossas vidas. Mesmo que você esteja diante de um grande problema, de uma luta, de uma dificuldade, que você não encontra força para se libertar, para se livrar. Mas quando nós buscamos em Deus, Deus nos dá força. Deus nos dá ferramentas para lutarmos ao nosso favor, que é a oração, a fé, a confissão, o arrependimento. Tudo isso são ferramentas, são elementos que nos levam a um caminho de vitória, porque Deus, Ele nunca se esquece de nós. Por isso estamos aqui. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã, significa que é só uma noite, é um momento. Deus não permite nenhuma prova que nós não possamos suportar, antes entra com escape. Então Deus é tremendo. Deus falou para Jeremias em 33, verso 3. Esse é o tema dessa tarde, é o versículo dessa tarde. Jeremias estava preso, sofrendo injustamente. Só porque era profeta. Porque pregava contra os costumes do paganismo, do povo. Pregava a palavra de Deus, por isso sofreu, foi para o calabouço. Estava ali, havia uma expectativa de morte. Todos estavam tristes, muitos até com medo de professar a fé. Mas Deus deu uma incumbência ao profeta, Deus tinha um chamado para ele. Por isso que ele passou todas aquelas necessidades, aquelas dificuldades. Mas quando tudo parecia chegado ao fim, a Bíblia diz: e veio o Espírito de Deus a Jeremias pela segunda vez, quando ainda estava encerrado no pátio, no calabouço. Jeremias 33, verso 1 em diante. Pela segunda vez significa que Deus não desiste. Deus, Ele dá sempre outra chance, outra oportunidade. Deus não falou só uma vez, falou a segunda vez, então já tinha falado a primeira. Pela segunda vez, mostrando que Deus não desiste de nós.
Sempre vai haver uma nova oportunidade para todo mundo. Deus insistiu em falar. Insistência, Deus insiste em nos ajudar. O maior interessado em ver a gente feliz é Deus, talvez nem nós mesmos. É o maior interessado de ver a sua vitória, a minha vitória é Deus. Deus insistiu com ele e falou para ele, dizendo o seguinte: não se preocupe, é só clamar. A primeira coisa que Deus disse é clamar, chamou o povo a clamar, conclamou a nação a clamar, chamou ele para oração, vem falar comigo, vem orar, porque eu tenho resposta para a tua necessidade. Eu vou te responder. Eu vou mostrar a você coisas grandes ainda, nem tudo está perdido, Jeremias. Quando o inimigo pensa que já está fazendo festa, que está tudo acabado, última esperança é a primeira que nasce. Não é a última que morre, é a primeira que nasce quando se crê em um Deus vivo. Deus chega e fala, faz promessa, mostrando para ele, eu estou aqui, eu estou contigo. Eu dou a última palavra, vou te tirar dessa situação, vou te mostrar a minha glória. E vou te dizer mais ainda, a minha glória ainda será maior. Porque vou mostrar coisas grandes ainda e firmes que não sabe. Olha, ele já tinha visto tanta glória. Ele já tinha visto muitas coisas maravilhosas. Mas agora Deus diz que vai mostrar ainda coisas maiores. Quer dizer, sempre diante de uma grande luta, sempre tem uma grande vitória. Sempre diante de uma grande perseguição, uma necessidade, um problema. Eu quero profetizar, meu irmão, para você e para mim, que depois de um grande problema sempre tem uma glória maior. Deus vai fazer coisas maiores do que ainda não fez, não vai fazer. Porque atrás de luta, de dificuldade, sempre tem coisas maiores de Deus. Deus é tremendo. E ele disse, coisas maiores ainda eu vou te mostrar. Não é o tempo de parar de desanimar, porque tudo está nas minhas mãos, no meu controle. Esse é o Deus de Israel, é o Deus vivo. A Bíblia diz então que ele diz, vou mostrar coisas grandes, profundas. Sabe, irmão, Deus ainda tem coisas grandes, irmão, para fazer na sua vida, na minha, na nossa vida. Precisamos ter essa consciência. Agora não podemos ficar prostrados, não. Não precisamos ficar parados, não. É todo um tempo. A luta é um tempo. O inimigo age por um tempo. Mas tem um tempo do refrigério da presença de Deus. Há um tempo de cantar o hino da vitória. Há um tempo de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E pela fé nós já vencemos. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós já vencemos porque a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, saiba que vocês têm um advogado que intercede por vós diante do Pai. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e toda injustiça. Sabe, querido, coisa maravilhosa. Deus não desiste. Deus foi lá falar com ele na prisão. Deus foi lá falar com Paulo e Silas na prisão. Deus foi lá falar com Pedro na prisão. Deus foi lá falar com Daniel na cova. Sadraque, Mesaque na fornalha. E Deus foi lá falar, prometeu e Deus tirou todos eles de lá. Não há nada que se não vença pela fé, meu irmão, com Deus. Às vezes nós damos brecha, nós alimentamos o inimigo em alguma área da nossa vida. Sofremos por isso, mas tem um tempo de Deus não basta. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pensamos, ou do que pensamos, do que esperamos. Esse é o nosso Deus da vitória.